o meu pai tinha um estacionamento do lado de uma das sedes da Federação Espírita. E como uma boa pessoa que está fora, né, do meio espírita, você começa a adentrar a casa espírita porque você vai tomar um passe. Sim, sim. Então você diz assim, vou lá tomar um passe. Eu já não estou muito bem, vou lá tomar um passe. Então foi onde eu comecei a ter a convivência com a doutrina de uma forma mais superficial, né? E ele já participava. Você sabe que nessa época, acho que também ele já era mais ativo, Tá. né, do que eu. Mas o estudo começou mesmo através dele, porque eu comecei a ver, né, a caminhada dele, estudando e se aprimorando. E aí eu comecei a ficar mais próxima da federação. E eu queria entender o que tantas pessoas ficavam lá estudando, porque eu virei e falei assim, gente, não é possível que alguém goste de estudar. eu preciso entender, e eu gosto de estudar, né? Eu preciso entender o que essas pessoas tanto estudam aqui dentro. E realmente, assim, dentro da linha que eu seguia, religiosa, algumas coisas já não faziam sentido. E eu fui buscar e encontrei no Espiritismo sentido para aquilo que eu tinha de questionamento. Como bom iniciante, comecei curso, parei no meio do caminho, até realmente pegar firme e fazer do Espiritismo a minha bússola, né, de vida e aquilo que acolhe meu coração. Né? Então, sigo espírita porque, para mim, tudo que eu estudo fora do espiritismo, eu consigo encaixar no espiritismo. Eu consigo, a hora que eu leio um ou outro livro da codificação, Kardec traz aquilo. Nada que você aprende estudando fora entra em contradição com a doutrina. Não. As palavras mudam, a forma de abordagem muda, mas a essência é a mesma. Então, eu falo, o espiritismo ele é muito amplo, né? Tanto é que ele é a tríplice, né? Ciência, religião e filosofia. Perfeito. Então, e sigo espírita porque é uma das doutrinas que respeitam a sua individualidade. Respeitam você do jeito que você é. Mesmo que você siga numa outra vertente religiosa, você não precisa deixar de frequentar a casa espírita. Então, perfeito. Eu acho isso, assim, de um Tem como primor. a pessoa vamos supor, alguém tá numa religião e querer conhecer o espiritismo, ela não precisa abandonar a sua crença anterior, ela pode ir aprofundando em paralelo. Sim, exatamente. Então, o espiritismo, ele acolhe a todos, independente de religião, de raça, de condição social. Então, isso, para mim, é Jesus, né? Redivivo, porque Jesus acolhia a todos, né? Perfeito. Então, E você segue estudando na federação, os cursos, sim. palestra, o que... Eu atualmente colaboro na assistência espiritual fraterna, na área federativa, que é o auxílio aos centros, né, que estão querendo se estruturar. E em termos de curso, eu estou no 3º ano do curso de formação para educador espírita. Como que é isso daí, deles ajudarem? Como que funciona esse grupo? Que eles ajudam casas que estão iniciando? Isso, casas que estão iniciando, casas que já estão abertas e estão querendo fortalecer a sua estrutura, ou estão querendo introduzir novos cursos. Então, a federação tem essa área, que é a área federativa, que auxilia e orienta. E alguns centros se coligam à FESP, porque seguem o método da FESP, e a FESP dá esse amparo também, em termos de orientação e auxílio, né? De como fazer, como executar. Então, a gente tem essa área lá também. Interessante. Para os centros para quem quer abrir um centro, ou algum centro, por exemplo, o centro não tem área de infância, juventude e mocidade. Então, nós queremos abrir a área de infância e juventude. Então a federação orienta, caso o centro busque a federação, né? E aqueles que desejam montar uma casa, um centro, já são aqueles que já são estimulados, aqueles que já passaram pelos cursos, né? Ou não tem essa exigência, não precisa? Você diz que já tem alguma formação, Isso, né, dentro do espiritismo? Isso. Olha, não sei te dizer ao certo, mas eu acho que tem uma exigência mínima de pelo menos os cursos regulares, né? De educação mediúnica, aprendizes do evangelho,
o básico, né? Para que a pessoa tenha estrutura espiritual e acadêmica para poder seguir, né? Com o centro, né? Esse é o objetivo do homem no mundo, ser perfeito? Como a gente poderia começar para entender melhor? Pois é, eu acho, assim, a perfeição é o nosso pórtico de... A perfeição é relativa, né? Porque a absoluta é Deus. Então, quando a gente menciona a perfeição, é a perfeição relativa. Porque senão a gente chega no nível de Deus, então Deus deixa de ser Deus, né? Perfeito. Mas a perfeição é o nosso pórtico de chegada, né? Nós somos perfectíveis. A gente tem essa potência que é a perfeição. E o mundo é um instrumento para que a gente percorra esse caminho. E exerça e construa a nossa perfeição, porque é algo a ser construído. Não é dado, não é doado, é algo que temos a nossa potência, mas precisamos fazer o nosso esforço. Então, o mundo, eu vejo nesse capítulo, muitas vezes as pessoas colocam como uma imposição, né? Sede perfeitos. Sim, sim. Eu acho que é um convite, é uma instrução, né? Porque dentro até do nível evolutivo em que estamos, nós conseguimos, dentro das nossas possibilidades, atingir o nosso melhor. Então, acho que esse é o grande convite desse capítulo. E não dá para atingir esse melhor numa única existência. Não, seria até fácil, né? A gente brinca que seria bom se o paraíso fosse uma estação de metrô, né? Sim. Tem o Só paraíso, descer, parou, só descer, parar. Nossa, seria muito, muito bacana isso, né? Mas não, a gente precisa aí trilhar esse caminho, né? Em várias vivências, existências, aqui na Terra, em outros lugares, né? Da criação de Deus, né? Porque a gente sabe que Jesus trouxe, né? Meu reino não é deste mundo, e a gente sabe que tem aí toda uma criação e outros lugares que o nosso espírito ainda vai estar por aí. Então, nessa escala evolutiva, não se inicia na Terra. Ou pode ser na Terra, ou tem outros planetas que a gente pode passar? Bom, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz que para atingirmos o nível que estamos hoje de espírito hominal, 1,4 bilhões de anos. Eu não consigo nem entra nem na minha mente o que é isso, né? Aqui não é a Érica falando, tá? É André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Então, nós já passamos por muitas vivências, né? E aí a codificação traz que passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e chegamos ao hominal, onde cada estágio nós desenvolvemos uma habilidade. Então, passamos sim por diversos planetas ou diversas existências até dentro do mesmo planeta. Porque Kardec traz no Livro dos Espíritos a questão da civilização, que nem sempre, quando você evolui, você sai daquele planeta e vai para outro planeta, mas você fica naquele até para ajudar os outros a caminharem na evolução. E existem vários níveis de evolução no mesmo planeta, até para que um auxilie aos outros, né? Então, eu acredito que dentro do padrão da Terra que nós temos hoje, e principalmente nessa transição planetária que nós estamos de provas e expiações para regeneração, vamos precisar evoluir muito para sair desse contexto terrestre, né? Porque a Terra abriga realmente inúmeros níveis evolutivos, inúmeros mesmo. E nessa evolução, aqueles espíritos que tiver mais avançado no planeta Terra, eles continuarão aqui e os mais inferiores que irão sair? Ou aquele que progride vai para um mundo mais avançado? Olha, respondendo a segunda, que é mais fácil, tem alguns que progridem, podem ir para outros locais mais avançados, mas permanecem aqui porque desenvolveram a caridade, né, que é o amor incondicional em ação, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Perfeito. Os inferiores podem sim ir para mundos que condizem com a sua escala evolutiva, mas aí depende muito do grau de inferioridade, porque a depender, muitas vezes eles podem permanecer aqui até como instrumento para que quem esteja aí nesse meio termo
os auxilia a chegar, né, nessa evolução, a não ser que realmente não condiza, né, com o patamar mínimo, digamos Sim, sim. assim. Mas o mais importante é que, independente da evolução do espírito, a misericórdia de Deus abrange a todos, né? Quando o planeta Terra foi formado e houve aí dentro da teoria os exilados de Capela que vieram para cá, o Cristo os acolheu com muito amor. E já eram espíritos mais avançados que vieram para nos auxiliar, mas lá naquele mundo eles eram não estavam mais seguindo o grau evolutivo daquele planeta, é isso? Exatamente, eles precisavam migrar, mas já tinham um grau evolutivo e de conhecimento maior do que o nosso. Então, quando eles aqui chegaram, eles foram acolhidos pelo Cristo. Uhum. Então, é muito importante, o mais importante de tudo é que a misericórdia de Deus e o amor envolve a todos nós, né? Não é uma punição, Não né? é uma punição, Sim. né? Porque Deus Jesus trouxe o Pai de amor, o Pai de amparo, de misericórdia, de acolhimento. Então, todos nós, independente, você pode olhar para aquela pessoa e dizer assim, meu Deus, né? Aquela pessoa está envolvida na misericórdia divina. Ninguém está desamparado. Ninguém. Aqui no universo está desamparado. Não tem desamparo. Não tem assim, você... Não merece. Não merece. Você não tem que pertencer aqui. Não é... Separação, distinção. Não tem uma distinção. Não tem carteirada, digamos assim. Não tem a carteirada. É só uma questão realmente de acolher a cada um dentro daquilo que ele tem a possibilidade de fazer. Isso é misericórdia. Porque, por exemplo, se me colocarem... É que nem você colocar uma pessoa que ela não tem habilidade nenhuma num local em que ela que ela não tem habilidade para aquilo. Uma pessoa que nunca mexeu no computador e você colocar ela para mexer no computador. Isso não é misericordioso. Então, ou eu ensino ela a mexer no computador, e isso é um processo. Então, é isso que a vida nos coloca, né? Cada um no seu momento de aprendizado para chegar aonde precisa, para a habilidade que é necessária. Que às vezes a gente vê até por um ângulo equivocado, né, a vida na Terra, né? E acho que é dentro desse contexto que Emmanuel diz que até a vida, né, encarnada é uma escola, né? Porque aí é a verdadeira pedagogia, né? Cada um no seu grau, cada um no seu local. Exatamente. E, assim, nunca esquecer. Isso é algo que, às vezes, a gente se perde um pouquinho, se afasta, mas que é a pedagogia do amor, né? Que em nenhum momento os desafios da sua vida, das suas vivências, são punições. Nossa, Deus está me punindo porque eu pus esse óculos aqui, não aqui. Não. Eu pus aqui esse óculos. Então, a consequência de eu colocar aqui... Eu vou ter que passar. Porque se nós tivéssemos que seguir todos iguaizinhos, não teria livre-arbítrio. Ele que leva uma vida sem se preocupar com o lado moral, que são as consequências religiosas, parece até que leva uma vida mais fácil, quando compara depois que se dedicou, né, a um estudo, aí a gente estuda os aspectos morais, e a gente começa a identificar em nós, né, defeitos, erros, e parece que fica mais difícil, né? E como alinhar isso continuando vivendo com alegria? Pois é, eu digo que você adentrar as leis divinas exige uma coragem moral. Porque o tempo inteiro, e aí a gente está aqui falando num podcast espírita, então a doutrina espírita, o tempo inteiro, ela faz você olhar para você mesmo. Na sua luz e nas suas sombras. Porque somos uma dualidade. A vida é uma dualidade, né? Lulu Santos fala, não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Nós somos isso também. Então, o que nos cabe? Olhar primeiro com caridade a nós. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, que eu comecei a perceber e que eu quero a mudança, me olhar com amorosidade.
Mas olhar com amorosidade, não é aquela amorosidade de mãe que põe o filho no colo, fala, ai, tadinho, coitadinho, oh, meu Deus, meu filhinho, não. É se olhar e dizer assim, poxa, eu ainda preciso aprender a respeito disso, e o que eu vou fazer para que isso não aconteça? Mas não ficar se autopunindo, porque se punir não é sinal de evolução. Porque se fosse assim, as pessoas que martirizam o seu corpo, né, ele fala aqui, né, no capítulo, inclusive, de que adianta martirizar o corpo se o teu espírito, a tua alma não aprendeu nada com aquilo. Não adianta você ficar se punindo se você não traz para a consciência o que eu posso mudar com relação a isso, né? Então, assim, aí a gente vai falar do espiritismo, ele vai te colocar frente a frente com você o tempo inteiro. É fácil? Não é fácil, né? A depender, a gente quer dar uma de Juma Marruá, quero me embora daqui, vou me embora daqui, eu quero ir embora, sim. Não é verdade? Todos nós passamos por isso, todos nós falamos, não, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes vem as leituras de Emmanuel e você fala, meu Deus do céu. Mas o que é importante? Sabermos que não estamos sozinhos, que não somos os únicos e que podemos pedir ajuda. E pedir ajuda não só para a espiritualidade em si, que está sempre nos amparando, mas aos seus amigos, à sua família. Você pode expor a sua vulnerabilidade mediante aquele conhecimento trouxe. Dizer assim, gente, tá dolorido isso, o que eu faço? Né? Vai até a casa espírita, conversa, né, com o dirigente, ou abre o evangelho, faz uma leitura edificante, né? Mas o mais importante é não desistir, porque é um caminho que, ao mesmo tempo, é desafiador, porque não tem atalho. Sim, não dá para cortar caminho. Não dá para cortar caminho, só depende de você e da sua força de vontade, claro, com o apoio de quem te rodeia, encarnado e desencarnado, a depender da sua linha de pensamento e sentimento, mas que se você escolheu essa bússola do Cristo, seja através da doutrina ou de outras formas, não tem como você não estar sendo bem amparado. O Espiritismo não pede além do que a gente pode dar? Seria nesse sentido? De dedicação, de empenho. Eu vejo mais na questão do trabalhador, que a gente estava comentando até antes, né? Vai na casa espírita, tem o dia, tem a tarefa, mas tem um limite para equilibrar o seu compromisso social, o seu compromisso familiar. Sim. Nesse capítulo, ele fala para que a gente não faça um insulamento, né? A gente não fique ali naquela redoma. O problema, eu acho que aí o problema não é nem o espiritismo, é o espírita. Sim. Porque na ânsia da melhoria, vai abraçando tudo, achando que aquilo vai ser... Nossa, agora vai. Aí que a gente fala muito sobre pagar os débitos, né? Aí a pessoa deve pensar assim, deixa eu pagar de uma vez, né? Exatamente. Não aguento mais as prestações. Isso, né? Isso. E a gente brincar, você teve bônus hora e tal, e não sei o quê. Só que aí vem o cristianismo e até o próprio evangelho dizendo para que a gente viva o mundo e as alegrias do mundo, mas sem esquecer ou sem ferir as leis divinas. Para quê? Para que a gente seja feliz. Uhum. Porque a falta, os desafios vêm quando ferimos as leis divinas, ou geralmente por ignorância, porque muitas vezes não temos consciência das leis divinas, né? Então, voltando na outra pergunta que você fala assim, é mais fácil, né, as pessoas que vivem e tal. Por um lado, por um estado, às vezes a ignorância protege de algumas coisas, entre aspas. Mas, por outro, quanto isso contribui com a sua verdadeira evolução? Em algum momento ele vai ter que passar pelo aquele grau, né, de evolução. Em algum momento vai vir o despertar. Não necessariamente precise ser nessa encarnação, mas em outras vivências, ou quando ele retoma o plano, né? Até todas as lições falam que nada é perdido, nada se perde, né? Deixa a sementinha, vai plantando, vai fazendo, cada um no seu ritmo. Mas também achar que tudo é a casa espírita faz com que você perca um equilíbrio de entender
Até que ponto aqueles ensinamentos realmente edificarem você? Porque onde você vai perceber que edificou aquilo? No mundo. Porque eu falo, é fácil ser espírita dentro da casa espírita. Perfeito. Primeiro, você vai porque você quer, você gosta, gostou, é uma delícia ver os amigos da casa Sim, espírita. sim. Você tá ali porque você gosta. Você tá ali para um trabalho que você gosta. Primeiro, a blindagem do local. Então, você tá no melhor dos mundos. Uhum. Agora, ser espírita no metrô da Sé, 6 horas da tarde, querido. Aí você pegou pesado, né? E é aí que você vê realmente se aqueles conceitos foram edificados. Perfeito. Não é? É quando você enfrenta os desafios no mercado de trabalho, até inclusive o desemprego. Não é um desafio fácil, Sim, sim. né? Então, é no mundo. Por isso que eu acredito que ele tenha colocado o mundo nesse capítulo do Sede Perfeitos, porque é o mundo que faz com que seja esse instrumento de construção das nossas virtudes, né? Da nossa evolução e caminhe para a perfeição. É o buril, né? É aquele remédio amargo, né? Que muitas vezes a gente vê pelo ângulo errado, né? Dói, mas estamos avançando, né? Então, aquela concepção do eremita, aquele que diz assim, o mundo tem muito pecado, tem muitos erros, eu vou me afastar, eu vou me isolar, seja dentro de uma religião que incentive isso, ou a pessoa fala, vou comprar um terreninho lá no meio do mato, vou lá para não pecar e já garantir meu pedacinho no céu. Aí ele não tá avançando. Às vezes o afastamento é necessário, né? Se nós olharmos os grandes mártires, né? Mártires, assim, os grandes nomes, né? Moisés precisou se isolar um pouquinho para trazer os 10 mandamentos. Paulo, ao encontrar o Cristo na estrada de Damasco, teve o seu tempo de deserto. Então, às vezes, o isolamento não é que ele... O Cristo mesmo, né? Quando ele foi ao Getsemane, ele precisou se isolar um pouquinho para se acolher no Pai. Então, muitas vezes, esse afastamento ele é necessário para que a gente se recolha no Pai, se recolha as nossas forças para que a gente... Mas esse insulamento contínuo, eu não vou dizer que ele não esteja evoluindo, porque quem sou eu para dizer? Porque cada um dentro dos seus processos e das suas crenças. Mas ele está perdendo uma grande oportunidade, né? De ter vivências muito ricas. Porque é muito fácil conviver com quem é semelhante a mim, com quem não vai me questionar, com quem não vai discordar da minha opinião. Nós vivemos hoje isso dentro das mídias sociais. Sim. Eu não gostei, cancelo, vou bloquear, não quero. Cada um quer viver só na sua bolha, né? Exatamente. Aí vem um bichinho invisível e vira e fala assim, agora vai todo mundo pra casa, não vai ter como fugir mais. Vocês vão ter que conviver aí, se virem. Não é? A gente não vai mais poder fugir do convívio. Então, quando a pessoa tem essa tendência, aí é uma questão do processo de cada um e da crença de cada um, eu digo que ela perde grandes oportunidades de lapidação, de burilamento, né? Que não é o que o Espiritismo coloca, que não é a melhor forma, não há evolução, porque não basta, eu não lembro agora quem fala isso, se é Paulo ou se é no Evangelho, que não basta ser bom, mas você também tem que praticar o bem. Sim, sim. Né? Porque você só identifica se você é bom de fato nas suas atitudes tem uma frase e nas que diz suas assim, ações, né? Nós somos responsáveis pelo mal que fizermos e pelo bem que deixarmos de fazer, né? Exatamente. Então, é muito fácil, as pessoas falam, eu gosto mais de bicho do que de gente. Eu também, porque o bichinho faz só o que eu quero. Sim. Né? E mesmo assim, quando o bichinho faz xixi fora, eu brigo com ele, eu acho ruim com ele. Então, as pessoas não, né? E aqui mesmo, nesse item do Homem no Mundo, ele fala que nós vamos conviver com diferentes pessoas, em diferentes graus, com diversas individualidades. E aí que tá a grande... O desafio, né? O desafio para que você realmente construa o homem de bem que você quer se tornar. Porque todos nós queremos ser homem de bem, todos nós visualizamos o pórtico de chegada, mas há um caminho a ser percorrido. E esse caminho
é passo a passo, com muita força de vontade. Convivendo com esses espíritos de natureza diferente que a nossa, né? Exatamente. E começa onde? Na própria família. Porque a família é o início, é um instrumento inicial para aprendermos a amar. Porque, imagina, se Deus nos colocasse para amar o mundo, às vezes a gente não consegue amar 4 pessoas que estão ali dentro da nossa casa, nós temos as nossas divergências, e é aí que precisamos nos acolher também. Tudo bem, vamos lá. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso olhar? O que eu preciso fazer? E com calma, com serenidade. Porque em nenhum momento o Cristo fala, vamos, gente, vamos, vocês estão lerdinhos, hein? Acelera isso aí. Acelera isso aí. Em nenhum momento o Cristo fala isso. O Cristo, ele trouxe os ensinamentos e disse, agora é com vocês e eu vou estar aqui amparando cada um da sua forma, no seu ritmo, do seu jeito. Nós olharmos nesse viés dessa única existência, a pessoa que... de repente, né? Por que existem muitas pessoas que não seguem nenhuma religião? Porque elas falam, poxa, se Deus é amor, por que existe um continente passando necessidade básica de fome? Por que existem irmãos passando fome, outros fazem coisas equivocadas e têm privilégios e o outro que anda com uma retidão não tem? Então, o Espiritismo nos traz esse entendimento de que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. E que muito que estamos vendo nesse momento, Kardec, se eu não me engano, é no Livro dos Médiuns. Olha, eu sou péssima para referência bibliográfica, viu? Não, eu admiro quem fala assim, olha, tá lá na Gênesis, item tal, capítulo tal. Eu falo, gente, eu pego o conceito e fica. Não, mas aí fica o incentivo pro pessoal procurar em todos os livros, né? Exatamente, daí a codificação que, nossa, é um convite maravilhoso. Mas ele fala que muitas vezes o que vemos é o efeito e não a causa. Isso até na nossa vida atual, né? Então, o Espiritismo, trazendo o reencarnacionismo, nos explica coisas que, se nós olharmos nessa única existência, não teria explicação, né? Porque como que você fala para mim que Deus é misericordioso e amoroso com crianças famintas num continente? Cadê o amor de Deus? E realmente é uma questão válida. Se nós olharmos nesse espectro. Sim. Agora, se a gente entende que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, que tem a vida futura, que Jesus traz também, né, nos ensina, aí o viés muda. Porque eu falo, poxa, então realmente são desafios que eles precisam passar. Eu tô vendo o efeito e não a causa, porque a causa pode vir de antes deste berço ou no inicinho desse berço. Então, nos consola, inclusive a nós mesmos. Porque entendemos, inclusive, os desafetos dentro do nosso lar, né? Que ninguém está no nosso meio por acaso, seja a família, sejam os colegas de trabalho, seja o cônjuge, os agregados do cônjuge, sogra, cunhado, todo mundo aquela coisa. Então, a gente entende que nada é por acaso, que existe uma arquitetura para que haja aquele convívio, para que possamos, assim, edificar o amor. Estamos no processo. Então, dentro desse contexto, às vezes a gente fala assim, não é justo como fulano tá me tratando. Só que às vezes aquele atrito, aquela antipatia não começou ali. Talvez nós começamos em outra existência e ali é só um efeito, é só um reflexo da situação. É muito importante ressaltar nisso que é um aspecto muito importante isso que você falou, porque assim... Existem as afinidades e as desafinidades, tá tudo certo. Podem ocorrer por existências anteriores? Pode, mas a gente também não pode se apegar somente a isso e não colocar limites. Então isso não quer dizer que nós devemos aceitar má educação, rispidez. Não, ele tá sendo grosseiro comigo, porque eu mereço. Eu devo ter feito muita coisa para ele. Meu Deus, não. Esse é um convite para resignação, para que você olhe aquele irmão e diga assim, calma, existe algo além disso. Tem um porquê que eu não posso compreender no momento. Exatamente. Até para que você não responda na mesma moeda, porque não é isso que vai resolver. Sim. Mas isso não quer dizer que você tenha que aceitar tudo e ficar ali no alto. Não, eu tenho que aceitar, porque eu fiz aquele auto... Né, André, eu não lembro agora qual livro de André Luiz que ele fala
que ficar no remorso não adianta. Não é isso que te faz evoluir, é dizer assim, errei, falhei, ok. Agora, a partir disso, o que eu faço? E não se prenda a isso. Porque os grandes motivos, né, dos processos de obsessão, vem disso, vem das pessoas muitas vezes terem a culpa pelo que fizeram, que é natural ainda no nosso estado evolutivo, porque a pessoa pensa que a culpa é o arrependimento, e aí ela já está conseguindo evoluir, é uma parte dela, mas tá, e aí? O que eu faço mediante isso? Só identificar que eu errei, que eu ficar naquela culpa, me faz evoluir? Não necessariamente, só fica ali se autoflagelando. Então, a gente precisa só ter cuidado. Porque, assim, geralmente esses desafetos acontecem assim, nossa, não sei o que acontece, mas não vai, viu? Não vai, mas não vai. O santo não bate, né? A gente fala assim, isso, o santo não bateu. Por diversas razões. Porque, às vezes, é uma energia que realmente não se afina, porque realmente vem de outras coisas. Pô, pode estar começando nessa também, ou pode estar começando nessa, mas o mais importante é que precisamos pôr limites nesse sentido. Não é por isso que você vai aceitar má educação, rispidez gratuita. Não, a gente também pode colocar o limite. Tudo bem, tá? Mas vamos parar por aí também, porque não tô aqui para ser. Sim, né? Acho que o André Luiz fala, a gente tem que ser submisso sem ser subserviente. Exatamente. Né? Achei bem interessante esse apontamento. Você falou algo interessante dos obsessores, né? Os espíritos ali desejando uma vingança. Eles podem identificar em nós algum remorso, alguma coisa que nos aflige e ficar ali incentivando. Qual que seria essas estratégias para a gente saber se desviar, né? É assim, nós sempre convivemos com aquilo que temos afinidade, né? Se nós olharmos os nossos círculos de amigos, são pessoas que temos afinidade. Então, né, e assim, eu acho engraçado porque a pessoa toma posse do obsessor, né? Que ela fala, o meu obsessor, ela toma posse do obsessor. Ela que não quer que ele vá embora, né? E às vezes acontece. Muitas vezes a obsessão vem do encarnado para o desencarnado, né? Nos trabalhos de assistência, o desencarnado fala, mas ela que me chama, né? Ela ele que me chama, ele que me chama, enfim. O que acontece você realmente edificar em você os melhores sentimentos. E o grande recurso que o Espiritismo traz, o cristianismo traz, o Evangelho, é a prece. No momento de aflição, e assim, para que você identifique os seus sentimentos, você precisa ter um estado de presença. O problema é que as pessoas não estão mais presentes com elas, né? E é feio você sentir raiva, é feio você sentir tristeza. Hoje, se você sentir tristeza, imagina. Como assim você é triste? Né? A gente está vivendo uma positividade tóxica, inclusive. Mas o que eu quero dizer é assim, olha para você. Olha para o sentir do seu coração. O que ele está te trazendo? É um sentimento que não é edificante? Como que eu posso transformar isso em edificante? Porque há o princípio da polaridade. Né? Então, se eu estou aqui, eu posso transformar isso. Então, como que eu transformar? Através da prece? Eu posso ler o Evangelho? Eu posso abrir a Bíblia? Porque não é todo mundo que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu posso abrir? Pode. Então, transforme esse sentimento. O melhor é você nutrir os melhores sentimentos e pensamentos. Por quê? Porque você se nutre disso, se edifica, e você edifica também quem te rodeia. Porque o mundo invisível está aqui, junto conosco. Nós não vemos, porque não são todos os olhos materiais que veem, né, na matéria, que conseguem ver, mas eles estão aqui. Então, é uma oportunidade de aprendizado para mim e pro meu obsessor, digamos assim. Sim. Porque aí eu mostro para ele também um caminho. Porque esse é o grande trabalho de aprendizado mútuo, que é o que vai fazer com que... Porque como você disse, nem todos são por vingança, né? Os obsessores. Não. Muitos têm a gente como amigo, né? Exato. E a gente descobrindo uma nova alegria vai estar chegando até eles. Hoje em dia, a gente com tarefa, preocupação, correria, sempre com celular, bombardeando a gente de situações, a gente tem olhado menos para nós mesmos, e o desafio é esse, conhece-te a ti mesmo, é se conhecer mais,
Eu acho. O grande desafio tá. Essa coisinha aí é um instrumento de fuga maravilhoso, né? Uhum, Porque eu só olho o que eu quero, eu consigo sanar todos os meus desejos. Porque eu só uhum. vou olhar o que eu quero, só vou curtir o que eu quero, né? Aquilo que eu não quero, eu passo na minha timeline, né? Se estiver aparecendo muito, bloqueia. Se tiver aparecendo muito, você bloqueia, você já cancela, enfim. Então, o mundo tá. Aliás, o mundo ele te chama muito para o externo o tempo inteiro, Uhum, né? Hoje, na antiguidade, né, da onde saíam as grandes reflexões? Do ócio. Porque você só consegue parar para refletir quando você para. Por isso que a prática meditativa, né? Porque as pessoas falam assim, eu não consigo meditar. Eu sei que não é muito da doutrina, mas é só um exemplo, né? A pessoa fala, por Não, mas quê? é interessante, se você puder nos esclarecer sobre meditação, é muito importante. Eu, assim, não sei esclarecer sobre isso, porque eu não tenho. Mas, assim, as pessoas falam assim: eu não, nem tento meditar, porque eu não consigo parar de pensar, graças a Deus, porque você, espírito, né, tem pensamento contínuo. Você não vai parar de pensar. Até dormindo. Até dormindo você está pensando. O grande convite da meditação é você se desligar do externo e você olhar para o interno, ter aquele momento de silêncio interno. Os pensamentos vão vir, mas você não se apega a nenhum deles. E claro, conforme você vai praticando mais, aquilo vai ficando mais fácil, né? E não precisa É se um preocupar treino. com o tempo, né? Não, As primeiras vezes pode ser pouco tempo e sim, vai se ampliando. vai se ampliando. E isso te ajuda muito a ter um estado de presença, de você se perceber, para que você crie os recursos para se manter bem. Porque o grande recurso para muito do que as pessoas temem, que é obsessão ou não sei o quê, é você estar bem. Uhum. Porque o que vai te rodear vai estar bem também, ou vai vir buscar um aprendizado com você. Então não há o que temer, né? E você também consegue carregar a bateria caso você precise quebrar a arrebentação. Uhum. O problema é que a gente não se permite essa recarga de bateria, né? E até mesmo dentro da casa espírita, eu vejo trabalhadores que saem de um trabalho, entra no outro, sai de um trabalho, entra no outro. Ele não tem aquele tempo de falar assim, nossa, fiz esse trabalho, agora vou recarregar a minha bateria, pelo menos por 2, 3 horas, para ir entrar num novo trabalho ou num novo estudo. Não assiste a palestra, né? Porque às vezes você entrar na casa espírita e passar pela palestra, passar pelo passe, se autocuidar, é muito importante. É muito importante, porque assim, as pessoas pensam assim, mas eu estou trabalhando na assistência espiritual, eu já estou sendo cuidado, sem dúvida. Ali não é só quem entra que está sendo assistido, nós também estamos sendo ali Uhum. assistidos, mas nós estamos na tarefa. Eu tô com o meu foco no outro. Pelo menos é o meu ponto de vista, eu posso estar aqui equivocada. Agora, quando eu entro ali para que eu receba, para que eu esteja ali comigo, é totalmente diferente. Sim. E a gente vê até na casa espírita essa ausência. Porque a pessoa tá ali, ó. É um atrás do outro, é um atrás do outro, e ela mesma não se coloca limite, e fica ali no externo, e muitas vezes ela não olha. Nem com que sentimento ela tá começando aquela tarefa. Como que ela chegou ali? Como que ela chegou para aquela aula? Poxa, eu cheguei angustiado, eu cheguei nervoso, porque pode acontecer, né? Eu cheguei feliz, eu cheguei alegre, eu cheguei sereno, né? Eu aprendi com uma amiga minha que ela fala assim: toda vez que você vai começar uma tarefa, ela faz uma referência ao divertidamente, que é a sala de comando, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, né? E a nojinho, assim, que é o análise crítica, assim, ela São fala os assim, personagens, são né? os personagens. Ela fala assim: quem tá na tua sala de comando? Para olhar a tua sala de comando. Isso também é viver bem o mundo. Quem tá na tua sala de comando naquela hora? Porque se eu tô com raiva, poxa, não, olha, eu tô com raiva, o que que eu faço? Eu me recolho, Uhum. né? Você não vai nem conseguir ser um bom instrumento, né? Você nem. Com mágoa. Exatamente. Ou então eu chego e falo, gente, eu preciso me preparar. Olha, tô aqui na preparação, mas eu vou passar por uma palestra porque eu ainda preciso rever aqui algumas coisas para entrar na tarefa bem.
né? Quem tá na tua sala de comando? Porque não é porque você tá dentro de uma instituição espírita que você não tem esses sentimentos, você não tem as suas angústias, as suas dores, né? Tanto é que a gente tem as assistências, né, para os trabalhadores, né? Uhum. Que os trabalhadores parecem assim que morrem de medo Mas assim, De passar pela de assistência? passar, né? Nossa, parece assim que foi pro porão, sabe? E eu falo, mas como você cuida do outro se você não cuida de você? Você tinha dito sobre a prece, algo que me chamou a atenção lendo esse capítulo é assim que a prece é evocação mental, mas o outro contraponto é assim, mas também a gente não deve levar uma vida mística. Uhum. O que a gente poderia compreender disso, assim? Porque assim, a vida mística, ela te leva a uma vida de contemplação, que são aquelas pessoas que se recolhem e falam, eu vou ficar aqui só orando, 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 em prece, em prece. Então, assim, a evolução, no estágio em que estamos, acontece em 2 mundos. Tá lá. Uhum. André, não é Érica, é André Luiz, tá? Evolução tá lá. O título é Evolução em 2 mundos, né? Então, assim, a gente precisa estar no espiritual, mas a gente também precisa trazer para ação. A gente também precisa vivenciar. Tanto é que falam, a fé sem obras é morta. Sim. Por quê? Porque ficar aqui na prece, só na prece, orando, vibrando, né? É importante? Super, não estou aqui desmerecendo, não é isso. Mas quando você fica num dos extremos, você perde muita coisa, você perde lindas oportunidades. Então, se você está nesse mundo, se você fica só aqui na prece, vivendo essa vida mística, essa vida de contemplação, você só fica ali. E o que está acontecendo aqui ao teu redor? É indiferente? Uhum. Você não se abala? Cadê a sua empatia? Cadê a sua caridade? Porque se você fica só aqui nessa vida mística de contemplação, como você consegue ser caridoso? Como que você... Sendo que o Espiritismo coloca, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor em ação. Né? Então, se você entra nessa vida contemplativa, que oportunidade você tem de exercer a caridade? Porque a caridade exige o olhar do outro. Exige o olhar do que te rodeia ali naquele momento. Que aí você vai tomar as ações que você consegue naquele momento exercer a caridade. Porque nós não somos ainda caridosos, nós estamos em alguns momentos, né? Sim. A gente ainda está buscando construir essa caridade plena. Mas é necessário isso, é necessário olhar, né? Baixar um pouquinho. E essa caridade tá ao alcance de todos? Ou é só para aqueles que têm recursos financeiros? É só para quem tem algo material para dar? Não, a caridade está ao alcance de todos, né? Você pode ser caridoso simplesmente com seus sentimentos. Quando você, por exemplo, uma pessoa muitas vezes te ofende, Uhum. você não precisa aceitar aquilo no sentido de, não, vou aceitar porque eu mereço, não, mas no sentido de olhar e dizer assim, o que está por trás dessa agressão? E eu não revidar já é uma grande caridade. Ou eu não deixar aquele sentimento tomar conta também é uma caridade. Entender que aquilo só revela o desequilíbrio do outro, Do né? outro. Que os outros pensam não muda quem nós somos, né? Exatamente. Então, a caridade, ela é um estado de espírito. Porque muitas vezes nós pensamos que ser caridoso é uma ação material, né? Eu vou doar isso aqui, é uma caridade. Quando eu ganhar na Mega... Quando eu ganhar na Mega, quando eu me aposentar, Isso, né? isso. Eu vou fazer um trabalho voluntário, né? Nossa, essa é a coisa, né? Mas a caridade é um estado de espírito. E você pode estar no seu estado de espírito aonde e como você quiser. Porque até aqui nesse capítulo ele fala, né? Não se prenda às questões mundanas, né? Uhum. Eleve o seu espírito. Quando você eleva o seu espírito, o teu redor não te prende mais, né? Foi uma das questões que fez com que Mandela aguentasse aquela cela. Uhum. Que ele fala, o meu corpo estava, mas o meu espírito não. Então, você está onde o seu espírito reside. E a depender do seu estado de espírito, você vai ser caridoso, seja numa ação concreta, né? Material, eu preciso doar água, né? Como também na sua doação dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, naquilo que você envolve, nas suas vibrações. Você também está sendo caridoso. Quando você tem um olhar compreensivo, quando você tem um ouvido amigo, uma palavra que edifica, ou às vezes o silêncio.
O silêncio às vezes é tão caridoso. Se as pessoas soubessem o quantas vezes o silêncio é caridoso. Elas perguntam até na página aqui pra gente, eu não sei minha missão. Então, qual que é a minha missão? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Se a gente já vem com um programa, né, na encarnação, o que você poderia dizer para quem tem esse questionamento? Nossa, é algo muito difícil, né, de orientar, porque missão é algo muito individual, né? O que eu posso dizer é escute o seu coração, né? E, assim, confie na sua intuição, porque a intuição é a sua alma, ou seu espírito, é muito sábio, já é muito sábio. Porque, veja, quer ver como o seu espírito é sábio? Isso também, gente, a quem puder, lê Evolução em Dois Mundos. Esse livro é uma poesia, porque mostra a sabedoria que nós já adquirimos. Pensa só, quem está fazendo todo o trabalho para que você respire e não tenha que fazer? É o teu espírito. Você atravessa a rua e você faz cálculos físicos, e a hora que o seu professor colocou na lousa, você fala, Deus do céu, mas você faz isso automaticamente. Eu faço sem saber. Eu faço sem saber. Se você já sabe, é o teu espírito. Tanta coisa, o teu espírito comunica com você. E o teu corpo físico manifesta. Aí precisa de estado de presença. Então, olha para o teu coração, segue a tua intuição, confia na tua sabedoria. Né? Por isso que às vezes eu falo que às vezes o afastamento é necessário, porque muitas vezes a tua missão vai tão contra o redor que você está, que você precisa se isolar para que você gere força de ação, e você confie em você para ir, né? Imagina se Paulo não tivesse se isolado, ele sendo um doutor, né, da lei, do Sinédrio, com aquele poder todo, ele chegasse lá no Sinédrio e falasse, gente, agora eu sou cristão. As pessoas iam engolir ele. Então ele se isola para que ele tenha essa transformação, para que ele saia daquele redor, para que ele consiga ter forças e autoconfiança para seguir a missão. Já foi até uma preparação para os desafios que nem ele sabia que ia viver, né? Pois é. Tanto é que ele volta inocentemente achando que todo mundo ia abrir as portas para ele porque ele era Saulo, né? Sim, sim. E isso não acontece muito bem, mas enfim. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é dizer assim, o que eu vim fazer aqui, né? Escuta o seu coração, mas, e olha aquilo que você faz com amor. Toda ocupação útil é trabalho. Perfeito. E toda ocupação útil feita com amor é caridade. Você não precisa sair da sua casa para ser caridoso. Você pode ser caridoso, uma mãe é caridosa quando ela faz uma comida com amor pro filho, quando ela faz aquele chazinho, né, que você tá ali com aquela dorzinha, chá de boldo, mas você toma, porque é da mãe, né? O amor da mãe é que vai curar, né? O amor, né, o pai, né, quando ele sai para trabalhar muitas vezes, para sustentar os seus filhos, e às vezes sai, sabe-se lá como, com aquela coragem, né, de enfrentar, né? Então, você tá sendo caridoso, você tá também cumprindo a sua missão, né? Então, olha para dentro da tua casa. Se você não sabe o que ainda é fora, olha para dentro da tua casa, ali está a tua maior missão. E é que, assim, ainda precisamos mostrar, né, o que fazemos, né? Por isso, eu falo assim, que o maior trabalho voluntário é dentro da casa, porque ninguém vê o que você fez, né? Ninguém vê você lavando a roupa, limpando o chão, passando a roupa, não é? Você já leu o livro do Renúncia, do Emmanuel? Não, ainda não li, Então, preciso ler. É uma verdadeira renúncia, né, a esses trabalhos que é quase no anonimato, né? Exatamente. Então, e aí, assim, na dúvida, olha o que você faz com amor. Será que Allan Kardec sofreu influência dos grupos aonde ele frequentava? Pergunta interessante, hein? Aonde ele frequentava. Pois é, Kardec, na verdade, já estava nos grupos necessários para que ele fizesse a obra que ele precisava fazer, né? Ele já é um espírito com uma missão definida. Não é à toa que ele é pedagogo, ele já estudava o magnetismo e ele já frequentava a elite científica para que ele pudesse trazer, né, todo esse conhecimento. Então, nesse caso, Allan Kardec ele já estava no grupo exato, mas ele precisou realmente
Bom, se a gente fizer, um amigo meu me entregou um cronograma da obra de Kardec, que eu falo, meu Deus, né? A hora que a gente vê o intervalo de tempo e a obra que ele fez, né? É uma coisa hercúlea. É algo assim, realmente só com o espírito com uma missão definida mesmo. Então, no caso de Kardec, não acredito que ele precisou se isolar, mas óbvio que ele enfrentou muita rejeição, muito obstáculo. Teve o Alto de Barcelona, né? Que a gente sabe que teve os livros queimados, foram outras rejeições, questionamentos. Por quê? Porque o espiritismo, ele veio como uma ideia nova e desalicerçando determinados comodismos da época. Então é óbvio que ele vai ter rejeição. E aí, quem quiser saber um pouquinho como Kardec lidou com essas rejeições, tem o livro Viagem Espírita de 1862, quando ele vai visitar os primeiros centros espíritas e ele traz a situação, e ele diz assim: eles estão no direito deles de rejeitar. Mas eu tenho que seguir com aquilo que eu devo seguir, que eu acredito. Então a autoconfiança dele realmente é maravilhosa, e fora que ele tinha todo o embasamento científico da época. Ele não foi a reveria. Não foi uma psicografia, não veio pronto os Não livros, veio né? pronto, né? Ele já estudava o magnetismo, aí ele viu os fenômenos da mesa girante, ele viu que tinha uma causa inteligente, porque o efeito era inteligente. Ele foi construindo esse conhecimento, né? E ele conseguiu comprovar. Porque e assim, o espiritismo veio na época que a humanidade estava sedenta para poder ter esse conhecimento, entender os porquês. A fé cega já estava começando a perder um pouquinho de força. E aí vem o espiritismo explicando tudo, consolando, né, o que as pessoas não entendiam. Então, nesse caso, Kardec estava no grupo certo. Tanto é que, se não fosse Kardec, já havia... assim, já havia toda uma estrutura espiritual, né? Uma arquitetura para que ele viesse, na época que ele viesse, com o ensinamento que ele tinha que trazer. Tanto é que, se ele não aceitasse, havia Leon Denis, que foi o grande parceiro dele, né? Então, mas eu acredito que ele teve que realmente se blindar, né, com relação àquilo que traziam, tanto é que ele se blindou, não respondendo às rejeições, né, ou respondendo de forma muito inteligente e dizendo: você rejeita o espiritismo, mas você estudou? Não, então. Aqueles debates com critérios, né? Porque ele, na Revista Espírita, tem bastante troca, assim, que ele conversava com o pastor, né? Com outras pessoas que pensavam diferente, né? Mas sempre com respeito e dignidade, né? Sim, exatamente. Quando a gente é criança, tem uma coisa, assim, que eu vejo eu não sou mãe, mas eu vejo umas mães fazerem, que é assim: a criança tá lá com o brinquedinho dela, né? Aí chega uma outra criança que ela nunca viu na vida. Aí a criança quer brincar com o brinquedo da outra. Aí a mãe fala: divide, filha. Você tem que aprender a dividir, você tem que fazer. Meu, desculpa. Você dá o seu celular para quem você não conhece? Por que a criança tem que dividir com quem ela não conhece? Então, nós somos criados a sempre vestir a máscara do bonzinho, né? De estarmos sempre agradando os outros. Mas é só a máscara, né? É só a máscara. Porque se a gente dá um presente para um filho, um brinquedo, e ele leva pra escola, e aí ele volta e fala assim: não, pai, eu dei pro coleguinha. Não, mas era teu. Então, assim, só empresta, mas pega de volta, né? Pega de volta. Então, muitas vezes, nós confundimos fazer algo pra gente com egoísmo. E não é verdade. Fazer algo pra você é você se nutrir, você estar com você mesmo. É um momento de conexão, para que você reabasteça a sua bateria, né? E Oscar Wilde diz que egoísmo não é você viver a vida do jeito que você deve viver, mas querer que o outro viva a vida que você acha que ele tem, que você quer viver. Então, por exemplo, vamos supor que você não fosse espírita. Eu falo: não, Éder, você tem que ser espírita. Isso é egoísmo. Agora, eu ser espírita e você, por exemplo, ser do candomblé, qual o problema? Eu não estou ofendendo ninguém, não estou prejudicando ninguém. Por que eu não posso fazer o que eu devo fazer? Então, muitas vezes, essa culpa pode vir porque ela sente que ela está sendo egoísta. E não é verdade. Você ter o tempo para você fazer o que te nutre a alma, que você gosta e que te faça bem, vai fazer com que você viva um mundo mais feliz. E a gente vai conseguir até ser mais útil pro próximo, né?
Eu lembro que o Haroldo, Exatamente. abordando essa questão, ele diz, né, que quando a gente tá no avião e vão dizer lá sobre os primeiros socorros, algo que possa acontecer, fala assim, ó, se passar por turbulência, máscaras de oxigênio vão cair, vista primeiro em você e depois ajude os outros que não puderem, né? Então, se Exato. a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir nem ser útil. Acho que se a gente ficar bem, ficar bom, saúde mental, a gente vai ser até melhor pro próximo, né? Exato, porque você vai estar de verdade com o outro. Você não vai estar porque, ai, meu Deus, ai, o que que vão achar de mim? Quando você Uhum. já vai para o outro com essas indagações, ai, eu vou, sabe por quê? Porque, ai, não sei, a pessoa pode ficar muito chateada comigo. Tudo bem. Você não vai sair agora magoando as pessoas, não é disso que se trata. Mas muitas vezes, se você diz não e a pessoa se chateia, ela tem que aprender a ouvir não, o problema não é seu. Ela que tem que criar, ela que tem que cuidar da criança interior dela, não é Perfeito. verdade? Se você não a prejudicou, Uhum. né? Sim. Qual o problema de você Não falar fez com não, esse né? objetivo, né? Exatamente. Então, de repente, essa culpa é porque ela se sinta egoísta. E não é verdade, por favor, né? Se nutra, se dê carinho. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Exatamente. O filho não se dá bem com a sua mãe, já pode ser de outras vidas. Geralmente as mães se perguntam por que isso? Por que um filho não vai dar bem com uma mãe que fez tudo pelo filho e o filho não dá valor? É essa Uhum, questão, né, de uma relação com o filho e pode ser algo de outra existência. sim. Olha, pode ser que sim. É uma pergunta muito difícil de responder, porque se eu falar que sim, ela vai falar assim, ai, tá bom, ai, é de outra existência, ai, eu vou ficar aguentando a má educação do meu filho, né? Uhum, E de repente, sim. assim, pode ser que sim, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que seja uma expressão dele, a individualidade dele, porque porque assim, tem relações que só quem convive é que sabe, né? Sim, sim. Então é muito difícil a gente entrar, porque muitas vezes a mãe fala assim, eu fiz de tudo por você, mas ela fez tudo que ela quis. Mas será que era o que o filho precisava receber? Uhum, Aí eu tô sendo muito dura com ela também, porque eu tenho certeza que ela fez tudo por amor ao filho dela, né? O que eu acho é que, de repente, aí nessa relação, ela poderia, uma conversa de coração para coração, né? uhum. Sentar com o filho e se despir do papel de mãe, né? No sentido de mãe como autoridade, mas de mãe como ser acolhedor, né? Daquela criatura e tentar entender o porquê que você. Olha, me veio agora, tá vendo? A espiritualidade sempre salva, né? Jesus, quando Paulo perseguia, Jesus não virou para ele e disse assim, se colocou humildemente, disse assim, por que me persegues? Uhum. Às vezes é isso que ela precisa perguntar para o filho. Por que você me revida dessa forma? Se eu só te entrego amor? O que está acontecendo? Porque o Cristo ele só entregou amor. E Paulo perseguia. E ele vira e fala, por que me persegues? E às vezes até adequar a expectativa, né? Porque muitas vezes a Exato. gente faz algo por amor e o outro não tá no seu momento de retribuir o que a gente espera e acha que deveria, que mereceria, né? Exato, exato. Mas, porque assim, se eu falo para ela, é uma relação de outras vidas, pode ser? Pode. Muitas vezes, eles precisam construir esse laço de amor e eles estão tendo essa oportunidade nesse desafio. Então, para isso, mesmo que eu fale que sim, é necessário quebrar o muro. Uhum. É necessário se abrir e se entregar de forma sem defesa, né? Sendo Para ou não, o amor que tem que estar ali. tem que estar ali, né? Sendo ou não, exatamente, né? Tem que quebrar essa barreira. Morreu já faz 22 anos e meu irmão faleceu há 3 anos. Será que ele conseguiu encontrar com ela ou ela já pode estar reencarnada? Bom, primeiro meus sentimentos, né, Tatiana, por essas duas perdas, né? Minha querida, adoraria ter essa resposta, mas realmente eu não tenho como responder porque Mas existe são a possibilidade. existe a possibilidade. Eu te dizer que sim, e te dizer que não. Há a possibilidade de um reencontro, a gente vê isso na literatura de Chico, né? Uhum, Do avô do André Luiz, né? Ele vai até o avô, né? uhum. Na zona umbralina, das mães que vêm até o resgate dos seus filhos.
existe esse merecimento. Agora, que há essa possibilidade, há. E se isso conforta o coração dela, espero que tenha acontecido. Mas afirmar realmente eu não tenho como. Mas que há essa possibilidade, sim. Agora, de estar reencarnada, há possibilidade? Se ela está, não sei dizer, né? Porque cada um tem um tempo, né? Na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra. Se ela está reencarnada, não tenho como afirmar. Há possibilidade? Sim. Então, para as duas perguntas. Sim. Há possibilidade? Não tem um tempo certo Sim. para reencarnar. Não tem. Há possibilidade? Sim. Aconteceu? Eu espero que sim. Se isso confortar o coração dela, eu espero que eles tenham se encontrado lá, né? Mas há literaturas que falam que há sim esse encontro. Se aconteceu no caso dela, não tenho como afirmar, mas torço para que sim, porque acredito que ela vai ter o consolo do coração que ela precisa. Perfeito. Né?